parece-vos familiar? Infelizmente, não é? Em 1918, cartazes iguais a este eram espalhados por todo o mundo para combater o avanço da gripe espanhola. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Sara e hoje venho trazer-vos a minha opinião sobre o mais recente livro da autora irlandesa Emma Donoghue, A Dança das Estrelas. Este livro foi lido em parceria com a Porta Editora, que me enviou este exemplar, e junto com o exemplar vinha aquele cartaz que eu já vos mostrei, que era o que se distribuía por todo o mundo em 1918, por ocasião da gripe espanhola. A história repete-se. Infelizmente parece que sim, não é? Vamos falar então sobre o livro. Neste livro, A Dança das Estrelas, estamos em 1918, no final de outubro, novembro, portanto, aproxima-se o final da Primeira Guerra Mundial e estamos em Dublin, na Irlanda. Uma Irlanda que, além de ser dizimada pela guerra, está a ser também dizimada por uma pandemia, a gripe espanhola, que, como sabemos, em todo o mundo matou cerca de 50 milhões de pessoas. A história do livro desenrola-se durante o período de 3 dias. Vamos conhecer a Julia Power, uma enfermeira parteira que trabalha num hospital infelizmente superlotado devido à pandemia da gripe espanhola e que trabalha especificamente numa ala de infecciosas maternidade, que não é nada mais, nada menos do que um pequeno armazém que foi convertido numa pequena enfermaria para poder assim dar assistência a mulheres grávidas em fim de tempo e que estejam contaminadas com a gripe espanhola e para que possam ser assim assistidas com algum cuidado, se é que isto era possível naquela época, tanto elas como os seus bebés recém-nascidos. E eu devo dizer que, neste aspecto, o livro tocou-me especialmente. Para já porque aquela pequena enfermaria, aquele pequeno armazém que foi transformado em enfermaria, é muito pequeno. É mesmo... É claustrofóbico. E a autora consegue transmitir-nos isso várias vezes ao longo do livro, e eu, como sou claustrofóbica, foi uma situação que me incomodou-me bastante. Nós visualizarmos aquele quarto onde estavam aquelas 3 mulheres, aquelas 3 grávidas, aquelas 3 camas pequeníssimas e quase juntas umas às outras, e onde temos a enfermeira e a sua assistente, que vai aparecer aqui, uma personagem que para mim é das minhas personagens favoritas e que vai ser a assistente da Julia Power, e que vai ajudá-la a lidar com problemas bem sérios, com os problemas daquelas mulheres que vamos, entretanto, a pouco e pouco conhecendo as histórias trágicas por trás daquelas 3 mulheres grávidas. Temos depois todo o ambiente do hospital. Aliás, aqui uma pequena palavra de alerta. Alguém que se sinta incomodado com cenas sangrentas, o livro está repleto. Aliás, estamos a falar de uma ala de maternidade, onde, portanto, vão nascer crianças. Portanto, só por si só, já é uma situação que envolve muito sangue, muitos cortes, muitas cirurgias, ainda mais se pensarmos como era em 1918, nesta época. É bastante intenso. Eu quase que diria que este livro, ao ritmo que ele se desenvolve, praticamente parece que quase estamos a assistir a um thriller, porque a ação desenrola-se assim uma velocidade alucinante mesmo.
é uma das mulheres que entra em trabalho de parto, a outra que entretanto perde os sentidos, é mais uma que começa a entrar em trabalho de parto ao mesmo tempo que a outra está a dar à luz o filho. É assim, é um livro que incomoda e especialmente para quem é mãe, para quem já foi mãe, sente bem o que é aqueles momentos do nascimento de um filho. E eu duvido que haja alguma mãe que leia este livro e que não se sinta isso, que não se sinta aquela sensação de estar naquele quarto e imaginar, porque assim nós hoje temos, graças a Deus, temos outros métodos, temos outros meios, temos outros medicamentos. Aqui é assim, só para vos dar uma ideia, era-lhes administrado whisky quente às parturientes para aliviar as dores. Portanto, é assim, é impossível nós não nos sentirmos de certa forma aliviados por saber que nos dias de hoje as coisas não acontecem assim. Nos dias de hoje nós temos outras condições, graças a Deus. Mas por outro lado, pensamos que como era a vida nesta época, em 1918, e que apesar de hoje termos outras condições, outros medicamentos e estarmos com 100 anos de diferença, isso não quer dizer que nós não fiquemos reféns de um vírus, como infelizmente estamos a viver a situação de pandemia no mundo. Portanto, ao mesmo tempo sentimos um alívio, porque especialmente as condições em que os bebés nasciam não tem nada a ver, como são hoje das maternidades, mas ao mesmo tempo sentimos uma angústia por sabermos que, apesar de tudo, nós não estamos protegidos para um vírus, para uma doença grave, para uma pandemia. E este livro faz-nos pensar bastante sobre isso. Foi sinceramente uma das leituras, eu fiz leitura conjunta com a Kátia, obrigada Kátia, mas foi um livro que me tocou bastante e eu não vou dizer que não me incomodou. Gostei gostei especialmente, além de todo este ambiente de pandemia, de todo aquele vai e vem, aquele corre no hospital super lotado, no meio daquela desgraça, daquela pandemia, a mensagem de esperança que a autora procura trazer-nos através deste livro, porque no meio da pandemia nasciam novas vidas, enquanto umas morriam, iam nascendo outras, e isso dá-nos aquele alento, aquela esperança. Gostei também muito da relação da Júlia com o seu irmão Tim, que veio com cicatrizes de guerra, cicatrizes emocionais. Eu não vou alongar-me, porque vocês vão ter que ler o livro para saber o que se passou e o que está por trás e o que aconteceu ao irmão da Júlia. Quanto ao fim, foi o que eu não diria que me desapontou. Eu gostei do fim. Eu gostei muito do fim. Gostei da decisão que foi tomada, gostei do rumo que a história levou, mas fiquei com aquela sensação de ok, queria saber um pouco mais. Eu entendo que a autora quis deixar aqui este final assim em aberto, pronto, ficou um final em aberto, mas acho que nós como leitores gostaríamos de ter sabido um pouco mais, pelo menos de que fosse desenvolvido um pouco mais a história. Não vos vou contar o que se passou no fim, mas pelo menos eu como leitora, apesar de ter entendido o porquê e apesar de ter entendido que aquilo no fundo é uma esperança, foi mais uma mensagem de esperança que o final do livro transmitiu, mas ao mesmo tempo ficamos com aquela sensação de falta mais qualquer coisa, gostava mais, até gostava que houvesse um segundo livro
para entendermos melhor até mesmo certas situações e certas temáticas que são abrangidas aqui no livro. Acho que merecia mesmo uma continuação. Vamos ver. Pode ser que sim, pode ser que não. Um pormenor que eu achei espetacular, e vocês que vão perguntar, a Dança das Estrelas. Eu não sei se esteve a dizer isto, ou se digo para vocês lerem para perceberem o porquê do título da A Dança das Estrelas. Mas eu estava a perceber dizer, por isso vou-vos contar. Então, o nome da doença era conhecida por influenza, e isto vem de uma expressão italiana, influenza della stelle. Ou seja, os italianos, durante a Idade Média, acreditavam que eram os céus que governavam o destino de cada pessoa aqui na Terra. Por isso, se houvesse alguma doença, se houvesse algum problema de saúde, eles acreditavam que era influência das estrelas. Daí o nome influenza e daí a dança das estrelas, porque eram elas que decidiam o destino das pessoas aqui na Terra. Gostei muito, gostei imenso da referência que é feita aqui a esse pequeno pormenor e do porquê do nome influenza. E pronto, foi isto. Gostei bastante. Mais uma vez agradeço à Porta Editora por me ter enviado o exemplar do livro e por me dar a oportunidade de o ler. E mais uma vez temos uma mensagem de esperança. E apesar de continuarmos a viver dias difíceis, dias bastante complicados, não nos deixa de dar uma mensagem de esperança e é essa mensagem que nós temos que manter em nós, nos nossos corações, é acreditarmos numa esperança, acreditarmos que dias melhores realmente virão. E pronto, foi isto. Espero que tenham gostado. Digam-me se já leram o livro, o que é que acharam. Eu sei que já vi algumas opiniões bem divergentes. Houve quem gostasse muito, houve quem não gostasse assim tanto. Eu gostei bastante. Gostei apenas aquele pormenor do final que gostava, mas isso pronto, sou eu. Gostava assim de saber um pouquinho mais, também sou um bocadinho cusca e queria saber mais sobre a história da Júlia. É um livro emocionante, e levou-me aqui às lágrimas. Sim, levou-me às lágrimas em alguns momentos. Não vou dizer que não chorei, porque era mentira, e ainda mais, como já disse, como mãe, há aqui situações bem complicadas, bem difíceis. E foi isto. Espero que tenham gostado. Digam-me então se já conheciam o livro, se já leram, se pretendem ler, eu recomendo. Eu recomendo bastante a leitura. E vemo-nos no próximo vídeo. Então, obrigada por estarem desse lado. E beijinhos. Tchau!